Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma escola dominical, ainda no formato 100% online, virtual, mas com a mesma alegria que Deus tem suprido aos nossos corações, porque de fato e de verdade, até aqui, Ele tem nos ajudado. Eu gostaria de iniciar a nossa escola dominical com uma leitura que se encontra no Salmo 96, um salmo muito conhecido. Eu lerei na versão da Bíblia King James, e essa tradução diz assim, Salmo 96. Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor. Rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta. Entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor, no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele a terra inteira. Queridos, nós vemos a ovação do salmista, o elogio do salmista, um tributo à majestade do Senhor aqui, justamente porque ele reconhece aqui o cuidado de Deus, a majestade de Deus, a condição criadora e sustentadora de Deus sobre todas as coisas. E diante das constatações que o salmista tem, ele diz, louvai ao Senhor toda a terra. Todo ser, fazendo uma paráfrase e um paralelo com outro texto, né? Todo ser que respira louve o Senhor, toda a criação, toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós estamos ainda vivendo esse momento difícil, atribulado, conturbado, incerto, mas essa é uma realidade que está acima de todas as outras. Todas as circunstâncias podem nos ocorrer, mas bendirei ao Senhor todo o tempo, como diz o salmista, porque Ele tem sustentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem guardado a nossa vida. E Ele continuará fazendo assim, porque Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de podermos ter a Tua palavra, que é a verdade absoluta a respeito daquilo que Tu és e daquilo que Tu fazes. Pedimos-te que o Senhor continue, Deus, enchendo o nosso coração de esperança, de convicção de que o Senhor continua cuidando de todas as coisas, que o Senhor continua nos abençoando, que o Senhor continua, Deus, fazendo com que nós trilhemos o caminho, que é o caminho da vida eterna, que é em Jesus Cristo. Te agradecemos por essa manhã e pedimos que o Senhor nos conduza no estudo da Tua palavra a um entendimento mais profundo, mais próximo daquilo que Tu tens para nós. Te agradeço, te bendigo, te louvo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão e irmã. Nós estamos ainda nessa situação de exclusivamente virtual, mas eu queria que você prestasse atenção agora. Nós vamos passar por um momento de louvor a Deus, como diz o salmo que lemos, né? Cantai ao Senhor toda a terra. Mas antes, eu queria que você visse um aviso que é muito importante, que vai mexer com a nossa rotina a partir desses próximos dias. Graça e paz, meu amado irmão e irmã, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar de coisa boa? Então tá bom. Reunido o conselho ontem da igreja, nós decidimos que no dia 5 de julho, domingo, nós vamos retornar com as atividades presenciais da igreja, obedecendo às normas do decreto municipal. Por isso, cada reunião da igreja terá a capacidade máxima de 54 presentes, 54 inscrições. Né? E como vai ser feito isso? No nosso grupo do WhatsApp, nós vamos lançar lá uma lista, alguma coisa, e você vai dizer, olha, eu quero ir no culto da manhã, que será domingo às 9 da manhã, ou eu quero ir no culto da noite, que vai ser também no domingo
às 7 da noite. E por isso, com essa lista nós vamos chegar num limite que vamos ter que parar, porque é uma norma do decreto, né? Limite máximo, afixado na porta e obedecido, né? Então, nós teremos que ter alguns cuidados para que nós possamos retornar. Quais são eles? Né? 2 metros de distância de uma pessoa para outra, né? Todo mundo de máscara é obrigatório, né? Então, nos bancos da igreja terão apenas 2 pessoas por banco e famílias que moram na mesma casa poderão se assentar juntas, porque obviamente já estão convivendo em espaços reduzidos. É obrigatório o uso de máscaras, não é opcional, não é facultativo, né? Porque o decreto diz assim. É importante e obrigatório também o uso de álcool gel ou 70%, que a diaconia e o Ministério de Recepção estará disponibilizando à porta da igreja para aqueles que virão. Não serão permitidos, pelas circunstâncias, nenhum tipo de contato físico, cumprimentos, abraços, orações de mãos dadas, por enquanto, não serão permitidos, justamente porque é no contato físico que o vírus se propaga. E nesse período, cada reunião da igreja terá duração de no máximo 60 minutos. E por isso também nós teremos os bebedouros e os banheiros fechados. Também são áreas de uso comum altamente contaminantes. Então faça como eu, leve a sua garrafinha d'água para a igreja e banheiro, 1 horinha só de culto, segura aí, né, e venha, vai ser bom, né, faça a sua inscrição e se nós fizermos tudo certinho, obedecendo os decretos, nós vamos vencer essa pandemia, né, e vamos poder, retomando devagar, com algumas limitações, trabalhos de criança, infelizmente nós não vamos poder ter, né, crianças até 7 anos não poderão vir, porque geralmente elas não têm condição de gerir essa questão do uso de máscara, distanciamento e etc. Então, as atividades online continuam todas, ou seja, vamos transmitir o culto de domingo às 9, o culto de domingo às 7, a escola dominical das crianças às 10 também continua da mesma forma, e o culto de quarta-feira também da mesma forma, transmitido pelos canais da internet. Vou soltar um documento com maiores detalhes. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e vamos estar atentos aí para quando sair a lista você garantir a sua presença no culto do dia 5 de julho. Que Deus te abençoe e que juntos nós possamos vencer o coronavírus para a glória do nosso Deus. Até mais. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu
sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Que notícia boa, não é verdade? Podemos cantar essa bênção, agradecendo a Deus por ter cuidado de nós. E essa notícia ela vem ao encontro da expectativa, do anseio de muitos de nós, né, de podermos retornar. Então, como você viu nesse aviso, esteja aí atento aos protocolos de como será, daqueles que podem, aqueles que ainda não podem. Né? As crianças até 7 anos não podem vir. Né? As pessoas de grupo de risco são encorajadas, aconselhadas a ficar em casa. Nós temos todo um protocolo, toda uma forma de fazer agora, e você precisa estar se adequando a isso para que nós possamos viabilizar. E se nós fizermos tudo direitinho, nós vamos vencer esse mal, essa pandemia, e conseguir, mesmo que de forma incipiente ainda, retornar, estarmos um pouco mais próximos. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, vamos estudar a palavra de Deus, que é aquilo que nos traz aqui nessa manhã, não é verdade? E continuando no tema que nós temos já abordado esse mês inteiro. Nós falamos nesse mês de junho sobre o pecado, as consequências devastadoras do pecado na vida humana, de como ele pode ser danoso, de como ele pode ser, e ele fatalmente é prejudicial à vida do cristão, da vida daquele que confia em Deus, obviamente na vida de todo ser humano, né? O pecado produz a morte, mas na vida daqueles que foram redimidos, ele traz à tona uma velha condição para a qual nós já deveríamos estar mortos, né? Estudamos sobre a vida de Acã, o pecado de Acã, as consequências, os desdobramentos desse pecado, como eles podem nos destruir por completo. E na semana passada nós falamos um pouco a respeito de um pecado particular que nesses dias tem uma tendência muito grande de se manifestar, que é o pecado da impaciência, não é verdade? Diante de tantas indefinições, de tantas idas e vindas, por muitas vezes nós nos mostramos impacientes, e nós vimos na semana passada e começamos a ver que a impaciência é um pecado, né? Ela é um problema. A impaciência é algo que afeta a nossa comunhão com Deus, afeta o nosso estado de agradar a Deus, né? E essa série na qual nós estamos esse mês, ela tem o intuito e a pretensão, dentro do possível, obviamente, de discutir os malefícios
ou as consequências práticas desses pecados que ameaçam as nossas vidas, né? E por muitas vezes, como nós vimos na semana passada, algo que muitas vezes nós nem percebemos, algo que para nós é algo natural. E esse pecado da impaciência é um dos mais tentadores dos nossos tempos, né? Justamente porque ele contrasta com o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia, que nós lemos aqui agora há pouco, né? Deus cuida, Deus é o sustentador, né? Louvai toda a terra, bendizei a sua salvação. Ou seja, tem uma série de coisas que Deus faz em benefício do seu povo. E quando nós nos manifestamos impacientes, é como se nós inconscientemente dizemos que Ele não tem cuidado tanto assim de nós, né? Então, para relembrar, domingo passado, para aqueles irmãos que viram e para aqueles que não assistiram ao estudo da semana passada, né? No domingo passado nós falamos a respeito do cuidado de Deus sobre o seu povo de forma constante e fiel, né? E que o entendimento humano natural é, portanto, o entendimento de criaturas. O nosso entendimento a respeito de tudo quanto há está exatamente compatível com aquilo que nós somos. Criaturas pequenas, finitas, temporais, ou seja, existimos dentro de uma linha cronológica em contraste com o entendimento de Deus, que é, como Ele mesmo, infinito, criador, sustentador. Então, as compatibilidades de entendimento, o meu, conforme a minha condição, e o de Deus, conforme a condição dele, são contrastantes, são distantes, né? Deus usa, inclusive, através do profeta Isaías, uma figura muito interessante. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, a mente infinita não pode conter a mente infinita. O pequeno não pode abarcar na totalidade o grande, né? Tudo que a mente humana pode compreender da mente infinita de Deus é aquilo que Deus mesmo deseja e decide revelar. É apenas pela revelação que temos conhecimento de Deus. Isso nós falamos na semana passada. E por isso a fé é algo absolutamente sobrenatural. Mas nós vamos passar para a sequência desse estudo. No próximo versículo, Deus nos diz que nós não devemos ser impacientes, porque, conforme Isaías 40, 29, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Queridos, Deus, além de não se cansar, é interessante esse contraste, né? A gente muitas vezes se cansa, não fisicamente, por exemplo, uma situação de pandemia, de isolamento, cansa o coração, a mente da gente, a alma da gente. Deus, como totalmente outro que é, além de não se cansar, ainda tem toda a capacidade de fortalecer aqueles que se encontram sem vigor. Todos aqueles que estão cansados e exaustos por causa dos seus sofrimentos são os que precisam do vigor ou da força. A palavra do hebraico é aun. O hebraico ele tem essa característica de parecer às vezes um grunhido, alguma coisa, justamente pela questão cultural, né? Da sua fonética, da sua gramática, né? Esse aun de Deus, essa força, né? É aquilo que dá vigor, é aquilo que fortalece, é aquilo que vivifica a vida do homem, ou seja, aquilo que apenas Deus pode conceder. Não é algo que nós podemos lavrar de nossa própria força, mas é algo que vem das próprias mãos de Deus e só é possível porque Ele mesmo assim nos dá. Mas isso não diz respeito apenas aos cristãos. Essa força, esse suprimento, mesmo não sendo reconhecido como tal, Deus é a única fonte verdadeira de todo vigor. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, são por Ele supridos de toda coisa. Perceba, querido irmão, que Deus faz forte ao cansado, segundo o texto, e multiplica, ou seja, no sentido de abundância, as forças daquele que não tem nenhum vigor. As palavras do profeta nos fazem lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28, até o 30, onde ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como em Isaías, o convite de Cristo é feito a todos os que estão
cansados. E aqui no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a palavra que é usada ali é copiontes, ou cansados. Ou seja, aquele que está fadigado por causa de um trabalho intenso, unido ao aborrecimento e à fadiga. Né? A outra palavra é pefortimesnoi. Pefortimesnoi, né, que é sobrecarregados, ou seja, aqueles que foram oprimidos pelo peso da carga que muitas vezes é representada por regras religiosas descabidas, pesadas e despropositadas. Ir até a Cristo, que é o convite que Jesus nos faz, representa plena satisfação para as nossas necessidades, daquelas mais profundas, das nossas verdadeiras necessidades. É isso que Jesus fala. E o próprio Jesus diz lá em João 6, no versículo 35, o seguinte: eu sou o pão da vida, disse o Senhor. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Jesus se identifica plenamente com o pão que sacia e a verdadeira fome espiritual e a água que sacia a verdadeira sede espiritual. Ou seja, Jesus é o doador e o próprio elemento doado ali. Para participar, basta que nós aceitemos o convite e que possamos ir até a Ele. Quem se aproxima de Jesus crendo que Ele é aquilo que Ele diz ser, experimenta a vida eterna. É esse o convite. Experimenta a plena satisfação de todas as suas mais profundas necessidades como pessoa. E aí eu te pergunto, será que eu e vocês temos nos colocado, usufruído, tomado posse? É uma palavra que às vezes é usada de uma forma meio complicada, mas será que nós temos nos apossado do convite que Jesus nos faz? Muitas vezes vivemos uma vida, uma fé aquém daquilo que Jesus nos dá condição de viver. E por isso muitas vezes estamos ansiosos, preocupados, quando Jesus diz que nós não precisamos estar assim. Isaías 40, versículo 30, mais uma palavra do Senhor nesse sentido. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O profeta Isaías se apresenta agora a contrapartida que ele tinha afirmado lá no capítulo 40, no versículo 28, acerca do fato de Deus não se cansar nem se fatigar. Deus não se cansa, mas o homem sim se cansa. Né? E isso não acontece apenas com alguns seres humanos, mas com absolutamente todos os seres humanos. Mesmo aqueles chamados de superatletas, maratonistas, triatletas, decatletas, sei lá, tantos adjetivos, né, de superatletas que temos, super-homens, todos, absolutamente todos se cansam. Mais cedo ou mais tarde, um pouco antes ou um pouco depois. Os jovens mencionados aqui no texto são mencionados porque sempre que pensamos em força, em vigor, ela está intimamente ligado, às vezes até inconscientemente ligado, à questão da juventude. Né? São qualidades intrínsecas da juventude saudável, né? Vigor, energia, movimento. Né? São os jovens que fazem parte do seleto grupo dos melhores atletas. Você pega, por exemplo, o futebol profissional, um camarada com mais de 35 anos é chamado de velho, ele não tem condições de jogar em alto nível, como dizem, né? Dependendo da posição que o cidadão atua, ou a maioria delas, né? Salvo uma ou duas, o cara com 35 anos ele tem que se aposentar, porque o futebol, dentre outras profissões, né? Exige vigor, e o vigor ele está ligado intimamente à juventude. Né? Também são jovens, quase meninos ainda, que são escolhidos para servir ao exército em todos os países. No Brasil, por exemplo, a convocação ao alistamento militar é aos 18 anos de idade. Só que apesar de todo o vigor, né, e treinamento, esses ainda continuam se cansando. Precisam descansar, eles não conseguem manter um nível de força constante de forma perene, precisam parar, relaxar, precisam descansar. E quando não param para descansar, ficam tão exaustos que acabam caindo. A gente já viu filmes e vídeos de pessoas que de tão exaustas desmaiam depois de um esforço muito grande.
E o verbo usado por Isaías aqui no hebraico é kashol, né? Que é tropeçar, cambalear ou andar tropegamente, né? Esse mesmo verbo está no infinitivo absoluto na língua hebraica, justamente com a intenção, e a gramática ela tem essa característica, com a intenção de transmitir ao leitor uma ênfase naquilo que está sendo dito. Ou seja, os jovens, apesar da juventude e do vigor, caem exaustos. Eles não têm essa força para se sustentarem sozinhos. Porém, existe algo mais grave do que isso. Em muitos casos, e nós sabemos disso, os jovens não apenas caem, mas chegam mesmo a falecer. Chegam a morrer ainda em idade precoce. João Calvino, comentando esse versículo, fala que isso talvez aconteça pelo excesso de pressão, o excesso dos exercícios ou treinamento que muitos jovens são submetidos. Mas independente de qual seja o motivo, qualquer pessoa pode perceber que tal exaustão é parte do fato de que a nossa vida é apenas transitória. A nossa vida é uma vida temporal. Não estamos aqui para sempre. Não podemos nos manter aqui para sempre. Por isso, nós devemos confiar no Senhor todos os nossos fardos. Para quê? Para que Ele possa carregá-los para nós. Para que Ele possa nos sustentar. Mas quando não temos fé, quando não confiamos em Deus e que Deus é capaz de fazer isso, né, nós pecamos diante dele. E isso tudo em detrimento daquilo que o Senhor afirma, por exemplo, no Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, através da boca do salmista, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E ainda 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Queridos, a nossa fé cristã é a única no mundo inteiro que ensina que o Senhor, nosso Deus, cuida daqueles que são seus. O cuidado de Deus é tão intenso que, como acabamos de ver aqui, até Ele nos orienta a levarmos a Ele as nossas ansiedades. Traz para mim. Como diz, manda para mim que eu resolvo. A Bíblia está cheia de versículos com esse tipo de conteúdo. Nós podemos citar alguns. Salmo 37, 5 e 6, um dos textos mais citados por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 32, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Porque os gentios, versículo 32, é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor são como o monte Sião, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, a Bíblia está repleta de afirmações de um Deus que não pode mentir, dizendo que Ele está cuidando de tudo. E por outro lado, aquilo que pode acontecer com os jovens, fortes e naturalmente vigorosos, não acontece com os que esperam no Senhor. Aqueles que confiam em Deus são capazes de resolver cada um de todos os problemas que estejam enfrentando. E esse é o contraste que o texto faz entre os jovens, que naturalmente são vigorosos, e aqueles que esperam no Senhor, aqueles que acreditam plenamente que Deus é poderoso para livrá-los, e manifestam a sua confiança, e no que Deus pode fazer.
E essa confiança é manifestada por meio de uma espera paciente de que o Senhor vai cumprir o que Ele tem prometido. Queridos, Deus tem feito muitas e muitas promessas pela sua palavra. E Deus cumprirá absolutamente todas elas, porque Ele é fiel. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amados, a promessa ou as promessas de Deus em si mesmas são uma parte importante desses versículos. Pedro mesmo descreve as mesmas de forma superlativa ao dizer assim: preciosas e muito grandes promessas. A expressão no original é dedoré ou dedoré, né? Que é traduzida por doadas. Na realidade é dedoret, né? Que está traduzido por doadas. Essa é uma expressão, uma palavra que está dentro da gramática no tempo perfeito da língua, que indica justamente que Deus não apenas nos deu as suas promessas, mas já cumpriu todas elas, cada uma delas, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Quando o Senhor na cruz bradou: está consumado, Jesus disse que tudo que precisava ser feito já havia sido cumprido na sua obediência de morte, na sua obediência de cruz. Queridos, e se nós estamos em Cristo, então essas mesmas promessas estão cumpridas em nós também. Jesus garantiu na cruz por nós uma condição totalmente diferente. E há muito no que pensar diante dessa afirmação. Cristo conquistou por nós aquilo que já nos garante desfrutar de todas as promessas de Deus. Eu queria agora, diante dessa realidade, chamar a atenção para uma frase usada por Pedro, dizendo assim, quando ele diz assim: vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa frase tem sido muito mal compreendida e infelizmente, muitos pregadores ensinam que, com base nessa frase, que nós, meras criaturas, de alguma forma nos tornamos verdadeiras divindades como o próprio Deus. Alguns pregadores pós-modernos têm usado desse expediente por aí, ou até como Jesus Cristo e o Espírito Santo são divinos. Pedro está fazendo esse tipo de afirmação, será? Note uma coisa, note que Pedro escolhe as palavras de modo muito cuidadoso para construir essa frase. O que Pedro está afirmando aqui, queridos, é que nós participamos da natureza de Deus e não do ser de Deus. A expressão aqui, physios, né, que é a palavra no original, traduzida por natureza, não significa essência do ser, como muitos têm imaginado, e sim, de acordo com o dicionário teológico do Novo Testamento, essa expressão indica, em primeiro lugar, a natureza das coisas, forças, leis, ordem da natureza, como oposto ao que é monstruoso, anormal e perverso. Terceiro, como oposto ao que foi produzido pela arte do homem, os ramos naturais, né? Ramos por obra da natureza. Ou seja, traduzindo em miúdos, diante disso nós podemos afirmar que Pedro escolheu esse vocábulo, essa palavra, porque o mesmo representa crescimento, desenvolvimento e caráter. Já o termo ser pende para o lado da essência ou da substância, né? Nós jamais poderemos fazer parte da essência do ser de Deus, porque nós somos e continuaremos sendo apenas criaturas, obras da mão de Deus. O que Pedro nos revela aqui é que participamos da santidade de Deus. Deus nos permite, nos insere nesse contexto, a qual experimentamos pela ação do Espírito Santo que habita em nós. É isso que o texto diz. Confira comigo 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, onde Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Qual então o propósito de Deus em nos fazer participantes dessa natureza? A resposta ela está alinhada com aquilo que Paulo diz em consonância, em concordância com o que afirma Pedro. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, eu peço licença para ler na nova tradução da linguagem de hoje, nós vemos assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Note essa afirmação que vai, inclusive, de encontro com o que muitos teólogos dizem. O próprio João Calvino tem uma expressão que não casa muito com essa ideia. Segundo o entendimento da época, Calvino diz que é possível que na eternidade, no tempo futuro, exista algum tipo de deificação das criaturas transformadas. Não é isso que o texto diz, Paulo diz que nós vamos brilhando cada vez mais, até nos tornarmos cada vez mais parecidos, semelhantes àquilo que Deus é. Nunca nos tornaremos parte integrante do ser de Deus. Deus é o único, e pegando a expressão de Calbart, uma das poucas que a gente salva no contexto, Deus é o totalmente outro. E Pedro toma a expressão Theias koinovoi phuseos, que é traduzida por participantes da natureza divina, do vocabulário dos filósofos gregos. Essa era uma expressão muito usada pelos filósofos da época. Pedro combate os falsos mestres dentro do cristianismo usando a terminologia dos próprios gregos, mas dando a essa terminologia uma conotação visivelmente cristã. Pedro usa o arsenal dos oponentes para explicar a eles mesmos que aquilo que eles muitas vezes entendiam sobre a divindade, sobre a eternidade, estava incorreto. Olha aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro fala, olha, o Senhor que os resgatou, no singular, o Deus vivo e verdadeiro, e não as forças divinas, os panteões gregos, que eram almejados a serem alcançados. Existe um único Deus. É interessante que os filósofos da Grécia Antiga ensinavam que o ser humano, vivendo num mundo repleto de corrupção causadas pelos prazeres físicos, devem procurar tornar-se como os deuses. E por isso eles orientavam os seus seguidores, os seus discípulos, a procurarem compartilhar da natureza divina. Pedro vem então e lança mão exatamente dessa expressão, natureza divina. E a diferença entre o ensinamento de Pedro e dos filósofos reside no fato de que enquanto os primeiros os filósofos tomavam o ponto de partida do próprio ser humano e se apossavam da parte da divindade, Pedro enxerga tudo isso à luz das promessas de Deus. Promessas essas que têm sido objeto dos nossos estudos há algum tempo. Temos falado a respeito disso. Deve ficar bem claro para nós, queridos, que existe uma diferença enorme entre essas duas abordagens. A primeira é completamente humanista. A abordagem filosófica é do homem para o homem e reflete a exaltação do ser humano em seu estado natural. Já a abordagem de Pedro, ela é, obviamente, guiada pelo Espírito Santo, cristã, e exalta a graciosa e abundante provisão de Deus em nosso favor. É apenas mediante as muitas e preciosas promessas que Deus nos dá que nós nos tornamos coparticipantes da santidade do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para participar desse círculo íntimo de santidade pelo próprio Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 3, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Todas as vezes que nós fixamos os nossos olhos
e mentes em Jesus, nos tornamos então coparticipantes, tanto do chamado celestial quanto da pessoa do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por fim, queridos, o propósito de Deus ao nos conceder as suas muitas e preciosas promessas é livrar-nos da corrupção que existe no mundo. E essa corrupção certamente inclui a impaciência, que se manifesta em ansiedade, nervosismo e outras coisas. O cristão verdadeiro, que tem plena consciência, que participa da santidade de Deus, deve sempre buscar refletir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Isso faz com que o crente se afaste de todo pecado, de todo mal, porque ele sabe que não pertence mais a esse mundo e sim a Deus. João 17, 14 ao 18 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei também ao mundo. Temos ainda, lá em 1 Tessalonicenses 5,22, as seguintes palavras: abstende-vos de todo mal, de toda forma de mal. Tiago capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, quando nós viramos as costas para o mundo, para o sistema, e deixamos que a luz divina ilumine não apenas os nossos passos e caminhos, mas que ilumine em toda a plenitude as nossas próprias vidas por inteiro, então nós poderemos demonstrar diante de todos a verdadeira santidade de Deus. Enquanto estamos na terra, enquanto vivemos nesse mundo, nós estamos com os pés muito fixados aqui. Somos cidadãos brasileiros, só que nós nunca podemos nos esquecer que nós não pertencemos a essa terra, porque nós somos novas criaturas, completamente revestidos da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Voltando para o texto de Isaías 40, 31, nós podemos afirmar que durante o tempo do Antigo Testamento, a expressão "os que esperam no Senhor" se aplicava a todos que aguardavam pacientemente pelo cumprimento das promessas referentes ao Messias, conforme nós podemos ver em Lucas capítulo 2, versículo 25 e 38. Lucas capítulo 2, versículo 25 e 38 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel,
e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 38. E chegando naquela hora, a profetisa Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Mas independentemente disso tudo, queridos, o profeta também deseja estabelecer uma verdade geral, afirmando que a força de Deus está disponível para todos aqueles que a qualquer tempo esperam com paciência para que o propósito de Deus seja plenamente cumprido. Há um verbo ali no hebraico que é usado para descrever aqueles que esperam pelo Senhor, que é kavar, né? Que significa aguardar, buscar, esperar, e também pode transmitir a ideia de que tais pessoas serão mudadas ou transformadas. Nesse contexto, a ideia principal é a de mudança ou de troca da força que alguém possui por uma força maior, por algo que vem a suprir aquilo que a debilidade natural dessa pessoa não consegue alcançar. E desse modo, a nossa tradução, como renovarão as suas forças, é bastante satisfatória, serve ao seu propósito. Implícito nesse contexto, nós temos a condição de fraqueza ou de falta de força, nossa mesmo. Qualquer que seja a força que alguém possa possuir, se essa pessoa estiver esperando no Senhor, tal força será trocada por outra, bem mais real, bem mais palpável. Em vez de se cansarem e de tropeçarem, os que esperam no Senhor serão cada vez mais fortalecidos. Subirão com asas como águias, não se cansarão. E essa expressão, subirão com asas como águias, é muito interessante. Essa segunda cláusula, ela é também apropriada, porque a expressão indica que essa força é semelhante à força de uma águia. As águias são animais únicos na natureza. O porte das mesmas pode variar de 2 até 12 quilos, e sua envergadura de uma ponta até outra da asa pode ir de 1,5 metro até 2,5 metros. São animais magníficos, são aves que voam às maiores altitudes, pode atingir velocidades de até 100 km por hora e autonomia de voo de 240 km em mergulho em direção à Terra. São capazes de transportar até 30 quilos sobre si em voo e são animais admirados em todo o mundo e todas as culturas. É interessante essa figura, porque do mesmo modo Deus promete que o seu povo irá se levantar das maiores profundezas da sua tristeza, da sua dificuldade e vão se renovar como uma águia se renova no seu voo, indo para as maiores alturas. As figuras que o profeta usa são maravilhosas, porque ele fala do vigor, da força que Deus supre, e os jovens em contraste com isso, ou seja, os jovens, apesar de todo vigor natural, não podem ser comparados àqueles que são supridos pela força de Deus, e a águia, que voa para o alto, com alta autonomia, velocidade, robustez, e diz o Senhor, complementando o profeta, de que esses que renovam suas forças em Deus correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, queridos, o que Deus tem para dizer para nós nessa manhã é de que nós não temos motivos para que nós não confiemos no cuidado de Deus. Deus está cuidando de absolutamente todas as coisas. Deus está suprindo todas as coisas. Por mais que esteja incontrolável, imprevisível para nós, e é natural que seja assim, para Deus não é. Deus está no controle, nunca deixou de estar no controle. Deus está cuidando de todas as coisas. E por isso nós podemos descansar, podemos nos alegrar, podemos confiar e não andarmos ansiosos, preocupados, aborrecidos, como alguém que não tem alguém tão completo como Deus para quem confiar. A impaciência é um pecado gravíssimo, porque ela inconscientemente é uma declaração de que o Deus que renova as forças, que promete que estará conosco, não é tão confiável para aquele que é impaciente assim. E Ele é digno de toda confiança, Ele é digno de toda expectativa nossa, de toda esperança, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Eu queria orar pela sua vida, orar por você, orar por nós,
Orar por essa realidade que vocês já viram aí no vídeo, dessa programação de retorno a partir do próximo domingo, né? Nós cremos que Deus tem feito todas as coisas nos devidos tempos. E esse retorno também não é garantia, conforme nós já vimos em alguns lugares, de que nós poderemos prosseguir assim. São testes, são tentativas e que vão sendo verificadas, monitoradas de acordo com as circunstâncias. Mas é uma possibilidade alentadora para aqueles que podem, né, estarmos um pouquinho juntos nesse momento, nesses próximos dias. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa cuidar de nós. Eu queria orar justamente para que Deus retire de nós toda a ansiedade, tudo aquilo que pode trazer pecado ao nosso coração, toda impaciência com tudo que nos ocorre, porque Deus está fatalmente cuidando de tudo para a glória dele. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pelo privilégio de podermos estudar um pouco a tua palavra, de podermos estar juntos, mesmo que de forma virtual, mas unidos de alma, de propósito de coração. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a cada um dos meus irmãos, ó Pai, no nome de Jesus, para que todos nós possamos estar guardados e confiantes de que o Senhor absolutamente está cuidando de todas as coisas para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Pai, para que esse plano de retorno seja concretizado segundo a tua vontade, que não haja nenhum doente no nosso meio, que nós possamos, cumprindo os protocolos, colaborar para que essa doença não se espalhe e também para que o seu nome seja exaltado, ó Pai, na nossa posição de cidadãos brasileiros também, cooperando para que tudo corra bem. Nos ajuda, nos abençoa, dá-nos estratégia e paciência para que, num breve tempo, nós possamos tornar a normalidade conforme tínhamos antes. Te agradecemos porque cremos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e certamente continuará cuidando no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Lembrando que às 7 horas, por esses mesmos canais, YouTube, Facebook, nós estaremos unidos num culto de adoração ao nosso Deus. Até lá, no nome de Jesus.